fazemos coisas que sabemos que não devemos fazer. E a grande questão é essa. Se Deus é justo, e Ele é. Se Ele é justo, e Ele é. Se Ele é santo, se Ele odeia o mal. Então a grande questão é, o que Deus faz com pessoas como nós? O que Ele faz? Se Ele simplesmente perdoa, Ele não é justo. Se Ele simplesmente olha acima dos nossos pecados e ignora, Ele não é santo. Então, a grande questão é, como pode um Deus verdadeiramente justo, que sempre punirá o mal, como Ele perdoa e mantém a sua justiça? E a resposta para isso é encontrada na pessoa de Jesus Cristo. O que acontece é isso, que Deus se tornou um homem, Ele vive a vida que não podíamos viver. Então, Ele vai para o Calvário e Ele morre. Ele sofre e morre de forma vicária. Agora, a palavra vicária, o vicário, se você não se lembra de mais nada do que eu disse, lembre-se que a palavra vicário significa no lugar de outro, um substituto. Você não vive, eu não vivi uma vida justa diante de Deus. Cristo veio e viveu uma vida justa diante de Deus. Uma vida perfeitamente justa. É por isso que diversas vezes no Novo Testamento ouvimos Deus falando do céu. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mas depois, no Calvário, na cruz, o que aconteceu foi, Ele carregou o pecado da humanidade. Ele carregou o seu pecado. Ele carregou a culpa dele. A culpa nele. E toda a justa ira de um Deus santo, que deveria cair sobre nós por todos os nossos crimes, não apenas contra Deus, mas contra a humanidade, caiu sobre Ele. Vocês se lembram que pouco antes de morrer Ele disse que está consumado? O que esse termo significa de fato é que foi pago integralmente. Então tudo o que nós devíamos, a justiça de Deus por causa dos nossos crimes, uns contra os outros, contra Ele, Ele pagou. E Paulo diz em Romanos capítulo 3, agora Deus provou ser justo e o justificador daqueles que creem em Cristo. Lembre-se, João não começou e disse, se vocês seguirem essas regras, vocês estarão retos com Deus. Não, ele não começou assim. O cristianismo tem regras, tem o que chamamos de ética e moralidade. Mas vocês não conseguem um relacionamento correto com Deus realizando e cumprindo princípios, vestindo roupas corretas. Não. Não é fazendo um monte de coisas. Havia um grupo de mestres que eventualmente se tornou conhecido como gnósticos. Agora, os gnósticos vieram do grego, da palavra grega, gnosis, que é conhecimento. E o que eles basicamente alegaram ser é que a salvação era encontrada nesse conhecimento que eles tinham. E era um conhecimento secreto. Por isso chamamos de esotérico. Era algo obscuro, ok? E simplesmente algumas pessoas de fato tinham. E há uma possibilidade real de que pelo menos as raízes desse grupo tivessem começado a influenciar aqui. Eles estavam dizendo, não. Vocês, cristãos simplórios que têm essa fé no que vocês sabem, né? Jesus que morreu e ressuscitou. Isso é verdade, mas agora há esse conhecimento mais profundo que vocês precisam obter de nós. E se vocês não obtiverem de nós, nós temos esses segredos e vocês não vão para o céu. E acho que o que João está dizendo aqui não. Deus é luz. Ele não é treva. Ele não está escondido. Ele não está nas trevas. Ele se revelou para nós na pessoa de Cristo. Ele se revelou para nós e mostrou quem Ele é. E nos mostrou o que Ele deseja de nós. Ok? Então, não é algum conhecimento secreto que vocês precisam, que simplesmente alguns que vocês conhecem os induziram a ter. Esteja muito claro. Também, este grupo era meio que... Eles tinham dois extremos. Alguns desses gnósticos, eles eram... Tudo deles era sobre leis e regulamentos, eles tinham todas essas coisas diferentes, que você não podia comer, você não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, e se você fizesse essas coisas você não estava bem com Deus. Então eles tinham um extremo que dizia isso, e havia outro extremo que no mesmo grupo que dizia, na verdade, não, o corpo
Deus odeia o mundo material, Ele odeia o corpo. Então não há importância o que você faz com o seu corpo, então você pode simplesmente pecar o dia todo, por o maior tempo possível, e ainda ser cristão. Então você tinha dois grupos extremos. Um dizia que para ser um verdadeiro seguidor de Jesus, você tem que seguir todas essas pequenas regras técnicas, e não pode comer, e não pode fazer isso e aquilo, e tudo está ruim. E tinha esse outro grupo dizendo que o corpo é ruim de qualquer forma, então vamos viver e vamos pecar. E vamos nos divertir. E João está dizendo, isso está errado. Isso é errado. O cristianismo, nós não somos cristãos porque somos capazes de seguir um conjunto de regras sobre comer, beber e todos os outros tipos de coisas. Somos cristãos porque cremos no que Cristo fez por nós. Mas, ao mesmo tempo, João vai nos dizer que se realmente acreditamos e se os nossos corações foram transformados, ele diz que vamos seguir uma ética cristã. E essa ética cristã é primariamente manifestada. Ora, Jesus resumiu muito bem, não é mesmo? Em 2 mandamentos. Ame o Senhor teu Deus com todo o teu coração, alma, mente e força. E ame o teu próximo como a ti mesmo. Veja, há mandamentos na lei de Deus que diz para eu não cometer adultério. Eu sou casado, eu não devo cometer adultério. Isso é uma lei, e eu não devo fazer isso. Mas mesmo que essa lei não existisse, se eu realmente amasse a minha esposa, eu cometeria adultério? Não. Se eu realmente amasse o meu amigo, eu mentiria para ele? Eu roubaria ele? Eu enganaria ele? Não. Então veja, é assim que nós podemos dizer que, embora haja uma ética e haja regras no cristianismo, tudo se resume a isso, a caminhar no amor. Se eu amar, eu vou ser egoísta, ganancioso, temperamental, impaciente, orgulhoso? Não, nada disso. Vocês estão entendendo? Então, o que João vai conseguir aqui é isso. Se você realmente se tornou um cristão, algumas coisas vão mudar na sua vida. Mas ele é muito claro que você não se torna um cristão porque você mudou as coisas e, mudando as coisas, você ganhou a salvação. Ele está dizendo que, ele vai nos dizer isso. Você é salvo apenas por confiar no que Deus fez por você em seu Filho. Mas se você realmente confiou nele, a sua vida vai começar a mudar. E é a mesma coisa que Jesus disse, você os conhecerá pelos seus frutos. Vocês estão entendendo? O cristianismo não é apenas uma religião do lobo solitário. Você sabe, nós precisamos encorajar uns aos outros. Precisamos abençoar uns aos outros. Também precisamos dizer uns aos outros, ei, você está errado, ei, você está escorregando, ei, vamos voltar ao jogo, como eu posso te ajudar? Vocês estão entendendo? Então, o que nós estamos falando aqui, mais uma vez, não é sobre perfeição, mas estamos falando sobre se eu fosse colocar uma pessoa que afirma ser... ele é apenas um descrente, ok? Total. E o seu estilo de vida e tudo mais está errado. Então eu coloco você bem do lado e você afirma ser um cristão, mas você parece com ele o tempo todo. Há um problema. Você está enxergando o problema? Quer dizer, há um problema. Que pelo menos você terá que dizer para si mesmo, eu realmente preciso olhar para as Escrituras, eu preciso falar com alguém, porque não há nenhuma mudança. Não há nenhuma diferença. O que aconteceu, parece que não há nenhuma mudança acontecendo. Eu me considero um cristão porque fui criado na igreja, mas, sabe, eu não sou diferente. Onde eles vêm e falam comigo, eu sou um cristão. E eu realmente, eu vou e eu digo, sim. Eu fui criado na igreja. Bem, há quanto tempo você é cristão? Toda a minha vida. E o que isso significa? Bem, cara, eu vou à igreja, eu tento fazer o meu melhor. Isso não é ser cristão. Isso não é ser cristão de jeito nenhum. Isso é uma pessoa que tem um pouco de religião má. Eu sou um cristão porque eu percebi que Cristo viveu a vida que eu não poderia viver. Ele morreu a minha morte no meu lugar. E eu confio nele. Qual outra esperança que você tem? Eu não tenho outra esperança. Quais são as suas obras? Eu quero fazer coisas boas, mas não são a minha esperança. Se Deus me julgar pelas minhas melhores obras, não haverá esperança. Eu sou um cristão porque eu confio em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Há apenas um herói nessa história. Alunos. E nenhum de nós, ou qualquer outra pessoa que já foi um seguidor de Cristo. Cristo é o único herói. Ok? Como eu ouvi um antigo pregador dizer uma vez, você não vai para o céu
com um pingo de justiça própria nas costas. O que ele quer dizer é que aqueles que vão para o céu são aqueles que perceberam que eu não contribuo nada aqui. Nessa coisa de salvação. Sabe, na televisão e na mídia, muitas vezes eles sempre tentam retratar os cristãos como essas pessoas hipócritas. Ok. Eu sempre achei isso meio engraçado. É claro que, sabe, na América, muitas pessoas chamam eles mesmos cristãos e não são. Porque se você for hipócrita, o cristianismo não funciona dessa maneira. Mas se você realmente olhar para isso com uma visão clara, verá que o cristão é a única pessoa que não é hipócrita, porque ele está vendo o pecado dele, vendo o pecado nele, vendo a sua falta de habilidade, capacidade de conquistar sua própria salvação e confiar em outra pessoa. Enquanto vivem suas vidas, estão reconhecendo que pecam, estão confessando isso a Deus e talvez até a outros, quando pecam contra outra pessoa. E eles descobrem que estão constantemente precisando de graça. O que é a graça? Apenas vou dar a você a definição mais básica. Favor imerecido de Deus. Favor, vocês não conquistam ele. O favor, vocês não possuem ele. Porque Cristo conquistou ele com a sua vida perfeita e a sua morte perfeita. Vocês estão entendendo? Isso é um favor imerecido. E muito mais do que isso, é a definição mais básica. Então você diz, uau, esse tipo de coisa é maravilhoso. Isso me interessa. Eu vou viver a vida cristã. Simplesmente pare e se pergunte, eu sou um cristão? Porque se eu não sou um cristão, ou eu acho que eu sou um cristão só porque eu sei um pouco sobre como viver como cristão, eu não sou cristão porque eu obedeci a alguns mandamentos. Eu sou cristão pela mesma razão do ladrão. Foi pela mesma razão que o criminoso mais duro, ele creu em Cristo como um cristão. Eu sou um cristão porque há 2000 anos o Filho de Deus morreu em meu lugar. Essa é a minha única glória. Eu não tenho outra glória. Vocês estão entendendo? Isso é ser um cristão. Não há nenhuma outra esperança, nenhuma outra glória. Nada. Cristo morreu por pecadores. Isso é o que me dá paz.